Shalom na Rema, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal, LS Podcast. Mateus 24, versículo 2. Quando cumpriu essa profecia que Jesus citou em Mateus 24, versículo 2, também nós temos Lucas, Marcos, capítulo 13, Lucas 21, essa referência que concorda uma com a outra, ou seja, a concordância entre as profecias bíblicas proferida por Jesus. Bem, você sabe quando isso aconteceu? Qual ano aconteceu essa profecia que Jesus disse aos discípulos? Como aconteceu? E o resultado de tudo isso? E as profecias que estão em andamento, que ainda não cumpriram todas, mas umas estão cumprindo e seguem cumprindo conforme Jesus disse? Pois bem, vamos estar meditando um pouco sobre isso, sobre as profecias que Jesus proferiu, mais especificamente no capítulo 24, no versículo 2, ao qual Jesus diz aos discípulos a seguinte profecia. Mas antes de você seguir comigo aqui, nós meditar e falar sobre isso, gostaria de pedir encarecidamente, você que for novo por aqui, se gostar do assunto, se inscreva no nosso canal, nos ajude a seguir em frente, estenda suas mãos aí, dando aquele joia, aquele likeão, né, para ajudar aqui o canal. E também, se gostar, claro, sempre, né, se inscreva no canal, se você for novo por aqui. Bom, dito isso, agradeço a todos que já são inscritos no nosso canal e gostaria que você acompanhasse comigo essa leitura. Vamos ler apenas 3 versículos, falando dessa profecia que se cumpriu no ano 70. Vamos ler junto? Leia comigo, se você quiser. Vai aparecer na tela aí os versículos ao qual nós vamos estar lendo. Mateus 24, vamos ler do 1º até o versículo 3. Mateus 24, versículo 1, versículo 2 e versículo 3. Diz assim: quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrar a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vede tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada ou derrubada. Versículo 3. Estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: dize-nos quando serão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Essas são 2 perguntas que os discípulos fizeram a Jesus. Que sinal haverá da tua vinda e o fim do mundo? Pois bem, meu querido, Jesus dizendo aos discípulos, ao segundo templo, ao templo que era um templo bonito, templo magnífico, onde os judeus adoravam o Senhor. Mas que Jesus disse: olha, está vendo toda essa construção? Não vai ficar pedra sobre pedra, que não seja derribada. E isso se cumpriu no ano 70, quando Jesus profetizou logo no seu ministério aos discípulos, e no ano 70, o general Tito, a mando do governador romano Vespasiano, invadiram Jerusalém, conquistaram Jerusalém e derrubaram o templo. Mas antes disso, tacaram fogo e fizeram um verdadeiro estrago ali na cidade, em que houve uma grande diáspora e que houve também judeus sendo levados como escravos, outros que não aceitaram a situação, fizeram uso, infelizmente, do suicídio para não serem capturados por Roma, pelos inimigos. Mas isso se cumpriu no ano 70. Essa profecia se cumpriu no ano 70 e o mais interessante de tudo, antes deles invadir, houve um cerco por 5 meses. Exatamente, por 5 meses, Jerusalém foi cercada e, segundo os historiadores, segundo o que diz a história, pelo lado oriental, pelo lado mais fraco, eles invadiram, destruíram tudo, saquearam, fizeram um verdadeiro estardalhaço, porque para Roma, aquele templo era tido como algo que para eles não tinha nenhum valor, e eles entendiam, os romanos, que era necessário conquistar Jerusalém. No ano 70 se cumpriu Mateus 24, versículo 2, que é
aí a conquista dos romanos sobre Jerusalém. Mas não ficou só nisso. Veja, entenda que não ficou só nisso. Além de conquistar, eles fizeram uma verdadeira destruição. Houve uma grande destruição. Houve um grande derramamento de sangue, perseguição, morte. E tudo isso se cumpriu no ano 70. Jesus disse para os discípulos, estão vendo tudo isso? Esse templo bonito, magnífico, não vai ficar pedra sobre pedra. Não vai permanecer em pé esse templo. E se cumpriu no ano 70, no reinado do governador Vespasiano. E mais além, a gente vê que, na sequência do versículo 15 até o versículo 20, Jesus diz que eles deveriam se preocupar com a fuga deles. Jesus continua profetizando aos seus discípulos, dizendo também àqueles que estão escutando e estão ali ouvindo a mensagem do Senhor, da seguinte forma, versículo 15 até o versículo 20. O sermão continua a grande tribulação. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê e quem entenda, então os que estiverem na Judéia, que fujam para os montes, e quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa de sua casa. Quem estiver no campo, não volte atrás, a buscar as suas vestes. Mas ai das grávidas e das que amamentam, naqueles dias. Versículo 20. Orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno e nem no sábado. Se referindo diretamente aos hebreus, aos judeus. Você viu? Quando fala, profetizando, muitos naquele momento com certeza não deram crédito à sua palavra, com certeza não deram crédito à sua profecia, mas se cumpriu à risca, ao pé da letra. Por quê? Porque a sua palavra não cai por terra. O que ele disse aconteceu. Jerusalém foi conquistada. E o mais interessante, Jerusalém, durante a sua história, foi conquistada 47 vezes. É isso mesmo que você está ouvindo, 47 vezes Jerusalém foi conquistada pelos seus inimigos, por causa da desobediência. Isso mesmo. Toda vez que Israel desobedecia, e nós aprendemos com isso, que quando Deus tem um projeto na vida de alguém, e esse alguém desobedece ao projeto de Deus, esse alguém desobedece o que Deus preparou para essa pessoa, e sempre em seguida vem o problema, sempre em seguida vem as consequências dos seus atos. Muito bem. Por isso, meu irmão, aprendamos que a lição que Deus deixa para nós, que a profecia bíblica, ela se cumpre. Essa não falha, essa é verdadeira, essa não é manipuladora. Não muitos profetas de barriga cheia que tem por aí, inclusive no YouTube, muitos que profetizam e dizem que foi Deus que falou, que Deus que mandou, mas falam por si mesmos e tentam ser maiores do que a palavra que aqui está escrito. E acham que com isso estarão fazendo algo muito bom para o reino de Deus, mas somente estarão juntando para eles mesmos juízo, juntando para eles mesmos as consequências dos seus atos. Porque o profeta mentiroso, o profeta enganador, será punido por Deus. Por isso que Apocalipse fala que o falso profeta será também lançado no lago de fogo. Quantos falsos profetas tem por aí, meu irmão, que você encontrou? Diz que foi Deus, mas foi pensamento dele. Tem uns que marcaram até data para a volta de Jesus. Mas nós não vemos data nenhuma, tanto em Mateus 24, no capítulo inteiro, tanto em Mateus 25, tanto em Lucas 21 e tanto em Marcos, no capítulo 13. Não vemos nenhuma data. Vemos sim os sinais que antecedem a sua volta, como pestes, guerra, nação contra nação, reino contra reino, e os falsos profetas, e os tais que estão por aí proferindo falsidades, enganando pessoas, para se promover, para ganhar seguidores, para ganhar like, para ganhar aplauso, mas falam de barriga cheia, falam mentira, profetizam mentira e pagarão pelas suas falsas profecias. Isso mesmo.
essa aqui se cumprir. E vai se cumprir, está se cumprindo. Todas as profecias que Jesus descreveu, todas as profecias que Jesus proferiu aos seus discípulos, está se cumprindo. Então, muitas estão ainda em seguimento, estão em andamento, não terminou ainda. No versículo 8, diz, mas todas essas coisas são o princípio das dores. Terminou, princípio. Muitos desesperam, não, é o princípio das dores. É o sinal se aproximando da vinda do Mestre. Veja agora, versículo 6, ouvireis de guerra e de rumores de guerra. Olhai, não vos assustei, porque é mistério que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Não é o fim. Isso é início. Isso é um prenúncio. Você está vendo aí. Não estamos vendo agora um novo conflito aí contra Israel? Os conflitos. Esse não vai ser o primeiro. E provavelmente não será o último, meu irmão. Mas nós sabemos uma coisa. Os planos de Deus, as palavras do Senhor, as profecias proferidas por Jesus, não caem por terra. E no ano 70, cumpriu-se a profecia de Jesus. Jerusalém foi invadida. Ela foi destruída. O templo caiu. Cumpriu-se. No versículo 2. Não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Que Deus te abençoe. Deus venha te abençoar grandemente. Que o Senhor venha estender suas mãos sobre a sua vida. E não dá tempo. Nós temos que fazer um vídeo curto aqui. Mas, se você que estiver me vendo aí e for pastor, algum dirigente de igreja, e quiser que a gente continue contando essa história um pouquinho mais sobre ela, e qual fim levou, o imperador fez tudo isso, aquele general fez tudo isso, qual foi a consequência? Será que ficaram impunes? Será que Deus deixou desse jeito mesmo? Ah, meu irmão, tem muita coisa ainda a ser falada, mas em vídeos posteriores estaremos falando. Que Deus venha abençoar você grandemente, venha estender suas mãos, venha visitar o seu coração e que a graça do Senhor venha te alcançar a cada dia. Oremos e agradecemos a Deus por mais esse vídeo de reflexão de hoje e eu tenho certeza que o grande Deus já falou em seu coração. Fique firme, continue adorando, continue buscando. Não há perseguidor nenhum que possa separar você e eu da presença do Todo-Poderoso. O Espírito de Deus está conosco, o Espírito Santo está conosco, hoje e para todo sempre. Jesus disse, estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Grandioso Deus, Pai eterno, vem abençoar esse irmão, vem abençoar essa irmã, vem abençoar esse jovem, essa moça, esse moço, esse que está me vendo, me ouvindo, e eu tenho certeza que muitas perguntas, muitas interrogações tem na mente desse ou dessa, como tem na minha. Tem na mente de muitas pessoas, tem em sua mente interrogações, tem em sua mente perguntas a ser respondidas. Mas a tua palavra viva e poderosa, ela nos proporciona aquilo que nós precisamos e não aquilo que nós queremos. Muitas perguntas não serão respondidas agora, mas será respondida naquele grande dia. E muitas das perguntas saberemos no futuro, porque os fatos vão por si contando a história. Jesus profetizou, Jesus disse, e as profecias não caiu por terra. Ano 70 cumpriu o primeiro delas. A conquista de Jerusalém, a queda. Mas não para por aí, continua. Até que o Senhor volte. Os sinais estão cada dia mais se intensificando. E a graça do Senhor também se intensifica na vida daqueles que creem na tua palavra, aqueles que buscam a tua palavra, aqueles que não desistem da jornada, Pai. Por isso, abençoa esse irmão. Por isso, abençoa essa irmã. Derrama a tua bênção sobre eles, repreendendo todo o mal, toda obra do inimigo, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, meu querido irmão. E até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Vamos tocando o barco. Não podemos parar. Perseguições virão. Mas Jesus garantiu que aquele que perseverar até o fim, no versículo 13, aquele que perseverar até o fim será salvo. Para fechar. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Versículo 13. Jesus disse, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Persevera até o fim, permaneça até o fim. Porque até o fim Jesus irá
conosco. Ele disse: estarei convosco todos os dias, até a consumação, até o fim de todas as coisas. Deus abençoe. Muito obrigado, muito grato, e que a graça do Senhor venha reinar sobre a sua vida, hoje e para todo sempre. Amém. Deus abençoe.